Bom dia. Eu espero que você está esperando um estudo muito bom hoje. Hoje nós estamos estudando sobre o seu desejo principal. E essa abre uma pergunta. Qual é seu desejo principal? O que é que você mais quer? O que lhe daria esse desejo? Todos querem liberdade, a seguir a sua própria vontade. Então, se me perguntar o que eu estou querendo, eu quero o que eu quero. Eu quero a minha liberdade de fazer a minha vontade. Todos querem essa liberdade. Achamos no nosso interior que se pudéssemos agir como achamos bem, então todo mundo ficaria mais feliz. O fato é que não é verdade. Talvez a minha vontade ia ofender a sua vontade. Talvez a minha vontade ia ofender a vontade de Deus. Cada nação celebre um dia de independência. Já notou? Os Estados Unidos, o dia 4 de julho. Aqui no Brasil, o dia 7 de setembro. Cada um tem o seu dia. É um dia muito importante, pois naquele dia começou a ser uma nação autônoma, que ia fazer a sua própria vontade. Eis a razão que temos muitas guerras, porque cada nação tem a sua vontade que ofende a vontade de outra nação. Temos a vontade de ser autônomos individualmente também. E por não achar como, ficamos frustrados e até rebeldes. Como é que você pode achar essa autonomia? Onde é que você pode achar verdadeira independência? Como é que você pode realmente ser livre? Vamos ver onde cada pessoa possa encontrar a verdadeira independência. Na realidade, somos escravos. Até o apóstolo Paulo queria a liberdade, pois diz em Romanos 7, versos 18 a 25, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, de que mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me fez prisioneiro da lei, do pecado que está nos meus membros. Agora escuta, Paulo fala mais. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele fala, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Então, hoje, vamos estudar mais sobre essa liberdade. Que teria feito o apóstolo clamar com um sentimento tão forte assim? Desventurado homem que eu sou. Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento pela inspiração do Espírito Santo. Paulo, que era um gigante da fé. Paulo, que era um homem exemplar, ele falou, sede seguidores de mim, como eu também de Cristo.
O que levaria Paulo a dizer, desventurado homem que sou? O conhecimento da lei de Deus é uma coisa que amaldiçoa e também condena. Já notou, as leis não são feitas para abençoar a gente, mas só prejudicar e ensinar a gente a fazer o que está certo. Nós temos leis de trânsito. Quantas pessoas já receberam um cheque, um pagamento no correio, falando, olha, você não fez nada errado por um ano, então estamos dando esse cheque, esse certo valor para você. Não é assim. Mas multa você recebe, eu garanto. Pensando em Paulo, antes que ele familiarizou-se com a vida espiritual e experimentou a condenação da lei em sua consciência, ele estava vivo, ele não tinha problema, estava satisfeito com a sua própria justiça, com o seu cumprimento dos deveres, com as suas próprias realizações. Podemos ler no livro de Atos, no capítulo 9, ele estava indo para fazer o quê? Fazer os que colocaram a sua confiança em Cristo, colocar eles na prisão, achando que estava fazendo o bem. Nos deveres, com as suas próprias realizações, realmente era contra Deus. Ele não percebia que Deus requer a verdade no íntimo. Ele não conhecia a pureza e a santidade do caráter divino. Ele não sentia que a lei amaldiçoa cada transgressão cometida por pensamento, tanto quanto por palavras ou ação. Ele não sabia nada disso, mas o efeito da lei se faz sentir obrigatoriamente na consciência de todo pecador, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo explica isso muito bem no livro de Romanos, que a lei mostra como nós somos pecadores. O clamor de Paulo foi, em fato, o efeito da graça de Deus, pois se ele nunca sentiu-se culpado do pecado, e o pecado nunca pesou na sua consciência, se ele nunca sentiu a convicção do pecado, ele nunca ia procurar a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como ia saber da sua necessidade de salvação se não tivesse a tristeza do seu pecado, que o levou ao ponto de invocar o nome do Senhor? É a tristeza do seu pecado que o leva ao ponto de invocar o nome do Senhor. É a mesma tristeza que leva quem já aceitou Cristo como seu Salvador a viver segundo as suas normas. Nós queremos obedecer quem temos o preconceito, o medo de ofender. A resposta também é dada, pois continua. Ele fala, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. A libertação da condenação do pecado se acha na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nunca numa igreja, nunca numa cumprimento de certas regras, mas unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo fez tudo para te libertar. Deus quer que cada escravo do pecado seja salvo, libertado, feliz e produtivo. Deus quer isso para nós. Porém, houve ainda uma outra causa que produziu esse clamor sair da própria alma
do apóstolo Paulo, a saber, o reavivamento do pecado. Paulo já aceitou Cristo. Ele, naquela estrada para Damasco, ele fala, quem és tu, Senhor? E ele fala, eu sou Jesus, quem tu persegues. Mas levanta, eu vou te mostrar o que deves fazer. E Paulo creu no Senhor, e Paulo era grandemente usado por Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas o pecado ainda estava na vida de Paulo. O pecado não se manifestou meramente o senso de culpa do pecado do passado. Paulo já sabia que o pecado já era pago pelo Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que o pecado do passado, presente e futuro, tudo foi pago. Mas o que pesou no coração dele era a realização que o pecado era uma ofensa contra Deus. Ele não queria ofender Deus. Como nós, em muitos nossos relacionamentos, jamais queremos ofender pessoas que nós amamos. E Paulo amava a Deus. Ele amava o Senhor Jesus Cristo e não queria ofender a divindade. Antes que a lei impusesse o seu poder à consciência de Paulo, o pecado já estava dormindo nele. Ele não sentiu pavor nem remorso sobre fazer o que fazia. Mas o pecado estava lá como uma cobra, dormindo lá sozinho, só esperando sozinho, mas com o veneno pronto para usar para atacar o seu vítima. O pecado é assim, está dentro de nós. Nós já aprendemos em outros estudos que nós pecamos porque nós nascemos pecadores. O pecado já está dentro de nós. Já pensou? Os que têm crianças, ou já teve crianças, ninguém ensinou sua criança a chorar, rebeliar, desobedecer. É a natureza com que a criança já nasce. Tem pessoas que falam, não, mas a criança nasce inocente. Quem acredita nisso, já ou nunca teve crianças ou já esqueceu como era a criança. Pensando bem sobre a nossa vida, antes de aceitar Cristo, nós estamos inteiramente debaixo do poder e do domínio do pecado. Entretanto, quando a lei reaviva o pecado, e essa começa a gemer e a entristecer-se por causa das operações do pecado presente, mas ainda se possível do que no caso da culpa sentida pelos pecados do passado. Então, estou querendo dizer o seguinte, eu fico triste das coisas que eu fiz antes que eu aceitei Cristo. Eu ainda lembro como eu era. Isso dá uma tristeza, mas eu sei que já foi perdoado os meus pecados. Mas agora, quando eu faço alguma coisa que eu sei que está errado, ou talvez eu fiz não sem saber e depois eu descubro que era uma ofensa contra Deus, segundo a palavra de Deus, eu fico triste de novo. Eu quero lhe perguntar, com toda sinceridade, o que você sabe dessa experiência de Paulo? Pessoalmente, como é que já aconteceu na vida? Você já passou pelas mesmas águas de Paulo? O que você sabe sobre sendo um pobre, desgraçado, culpado e miserável pecador? A pessoa nunca chegará a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo sem primeiro conhecer como o seu pecado é horrível
E é horrível, não é um errinho, não é uma coisinha à toa, mas é uma ofensa diante do Santo Deus. Cristo já te libertou da pena do seu pecado. Você já colocou a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Já confessou Cristo e somente a Cristo que você é pecador? Não tem ninguém na igreja que pode perdoar os seus pecados. Não tem ninguém em nenhuma igreja que pode perdoar os seus pecados. As suas ofensas são contra Deus. E sendo contra Deus, você tem que pedir perdão dele. Vamos supor, você ofendeu, não sei, o seu tio. Você ofendeu, você xingou, desobedeceu alguma coisa. E você chega na sua tia, fala, ô tia, me perdoe pelo pecado, pela ofensa que eu fiz com meu tio. O que sua tia ia falar? Ué, fala com ele, não é comigo. Você ofendeu ele, tem que ir para ele. Você ofendeu Deus, tem que ir para Deus. Já confessou a Cristo e somente a Cristo que você é pecador? A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você já confiou no Senhor Jesus Cristo para receber o perdão dos seus pecados? Você já chegou ao ponto de lamentar sobre o pecado na sua vida? Digo assim, você já colocou a sua fé em Cristo, agora você é cristão, você tem Cristo como seu Salvador e você está andando. Você já chegou ao ponto de Paulo dizer assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. E depois ele fala, miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Nós somos escravos da nossa própria carne. E para ter a libertação desta escravidão, nós temos que chegar mais perto de Deus. Nós temos que fazer mais o que Deus quer. Ou melhor, nós temos que fazer o que Deus quer e não o que a nossa própria carne está desejando. Quero lhe ajudar a conhecer o Cristo da Bíblia. É capaz que tem alguém ouvindo hoje que está nas garras do pecado. Você é escravo ao seu próprio pecado. Clama como Paulo, desventurado homem que sou. Talvez você seja uma pessoa religiosa, mas até a religião não resolve o seu problema, pois o peso do pecado permanece. Precisa conhecer Deus pessoalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você quer independência? Então, tem que ser dependente da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Está procurando a liberdade na sua vida? Não tem liberdade nas coisas, nem nas circunstâncias, certamente, nem nas pessoas, qual boas que sejam. Peça de Deus agora a salvação que está em Jesus Cristo. Recebe Cristo como seu único Salvador e vai ter a liberdade. Bom, fala, Pastor Bill. Liberdade de quê? Primeiro, liberdade da condenação do pecado. O que me perturba mais é aquela condenação. Porque a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte, condenação.
Mas continua. Mas, deixe-me começar de novo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos de entender. Você já colocou a sua fé em Cristo, então tem de obedecer 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz assim a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. Confessar significa o quê? Significa concordar, admitir. Confessar o nosso pecado significa concordar com Deus acerca da ofensa do pecado. Quando nós confessamos a Deus, nós admitimos que, olha, eu sei que eu ofendi o Senhor. Eu não quero fazer isso. Então, eu rejeito o meu pecado e eu quero obedecer ao Senhor. É olhar para o nosso interior, corrompido, na perspectiva de um Deus santo, e submeter-nos ao padrão de Deus, ensinado na sua palavra, a Bíblia. Tem duas questões. Você já foi libertado do castigo do seu pecado, recebendo o perdão de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Tendo Cristo como seu único Salvador, você tem a prática de confessar o seu pecado, que inclui o abandono do mesmo? Eu espero que sim. Eu espero que você já chegou àquele ponto. Mas se não, está na hora. Está na hora de realmente rejeitar o seu pecado e colocar toda a sua confiança diante do Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É simples, mas é sincero. A pessoa chega ao ponto de admitir que é pecadora, separada de Deus, e que a igreja não salva, boas obras não salva, a família não salva, a riqueza não salva, a pobreza não salva. Só o Senhor Jesus Cristo que pode salvar a sua alma. Então, é aí, você ora a Deus, fala: Deus, me perdoe os meus pecados. Eu rejeito os meus pecados e me dá a salvação, pois eu coloco a minha confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É assim que ora. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem. Oramos que o Senhor possa continuar mesmo na vida de cada um de nós, que possamos honrar o Senhor, rejeitando o pecado e obedecendo ao Senhor para ter a verdadeira liberdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, já pedimos, agradecidos. Amém? Amém. Então, isso aí. Até a próxima, e eu quero que você seja abençoado por Deus. Eu quero também ouvir, se tiver uma pergunta, ou talvez precise uma ajuda em como resolver um problema espiritual, eu peço, liga para mim, ou seja, escreve no Face, no WhatsApp e tudo, e eu posso te ajudar. Por quê? Porque eu sou sábio? Não, porque eu tenho a Bíblia, e a Bíblia tem a resposta de todos os problemas. Só que temos de sermos prontos para obedecer a santa palavra de Deus. Tá? Até o próximo. Deus te abençoe.